Lucas, capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aqui diz o Filho do Homem. Quando Jesus estava falando sobre si mesmo, ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Então, quando Jesus for revelado, quando ele voltar, será como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra. Isso é o que ele estava dizendo. Gênesis, capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Deus determinou que a duração da vida do homem é de 120 anos. Agora vamos pular aqui e ler o versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Em outras palavras, eles eram maus. Quando Deus olha para o mundo agora, provavelmente ele deve estar vendo este mundo completamente corrompido e mau. Isso acontece porque o mundo está à beira da destruição. Vamos ler o versículo 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Naquela época, as pessoas não sabiam o que era chuva e também não sabiam o que era uma inundação. Eles não sabiam o que era a chuva ou o que era um dilúvio. Então, quando lhes disseram que iria chover e que o mundo seria destruído com um dilúvio, eles não podiam crer nisso jamais. Mas Noé ouviu a voz de Deus e, por ele ter ouvido a voz de Deus, ele construiu uma arca exatamente de acordo com o que Deus lhe havia dito. E então veio o dilúvio, e o mundo foi destruído. Os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis falam detalhadamente sobre esse dilúvio. Quando veio o dilúvio e as casas das pessoas começaram a ficar submersas na água, elas devem ter corrido até a arca e batido na porta. Mas, como foi Deus quem havia fechado a porta, não dava mais para ser aberta. O que tudo isso quer dizer? Jesus disse que quando ele voltar a este mundo, será como foi nos dias de Noé. E isto é o que ele disse. Na época do dilúvio de Noé, o mundo inteiro foi julgado. Esta é uma sombra do julgamento que virá sobre o mundo inteiro quando Jesus voltar. Este será, com certeza, o caso daqueles que não acreditam na Bíblia, mas, mesmo entre aqueles que leem a Bíblia e vão à igreja com a Bíblia na mão, há pessoas que não acreditam que a segunda vinda de Jesus será assim. Tem até pessoas que argumentam dizendo que Deus é amor, e como ele poderia julgar o mundo dessa forma? Eles dizem que ele não faria isso. Existem alguns teólogos que dizem isso, e as pessoas acreditam nisso. Precisamos lembrar que a palavra de Deus é sempre verdadeira. Existem pessoas que são salvas, mas a quem pertence o resto das pessoas que não são? Todos neste mundo pertencem a Deus ou ao diabo. É um ou outro. Não há meio termo. Alguns dias atrás, lemos 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Lá diz: aquele que pratica o pecado é do diabo,
Fora aqueles que são salvos e se tornam filhos de Deus, todos os outros pertencem ao diabo e, portanto, não poderão escapar do julgamento. Se alguém lhe disser que não haverá julgamento, este alguém está enganado. Vamos voltar para Lucas, capítulo 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Olhem para isso agora. Jesus não está dizendo que as pessoas da época de Noé foram destruídas porque cometeram pecados terríveis como roubo e assassinato. Ele disse que eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, compravam e vendiam, plantavam e construíam casas, e então foram destruídos no dilúvio. E o fogo e enxofre caíram do céu em Sodoma e Gomorra e destruíram a todos. Isto é o que ele disse. Nesse caso, é pecado comer, beber, casar e dar-se em casamento, comprar e vender, semear ou construir uma casa? Se olharem com atenção aqui, verá que não está dizendo que essas ações são pecado. Todo mundo toma café da manhã, almoça e janta, e comem em restaurantes, não é mesmo? Então o que isso quer dizer? Onde estão concentrados os pensamentos das pessoas que vivem neste mundo? Quando as pessoas se reúnem, mesmo que sejam apenas 2 ou 3 pessoas, sobre o que elas costumam conversar? Hoje fui para tal e tal restaurante e a comida estava deliciosa. Eles falam sobre comida, e depois falam sobre roupas. Eles falam sobre qual loja de roupa ou boutique eles estiveram e como as roupas são boas lá. E então, eles falam sobre quem vai se casar com quem. As pessoas costumam conversar sobre esse tipo de coisa. Quando as pessoas se encontram, elas conversam sobre onde podem ir para se divertir, ou falam sobre seus negócios e como conseguem ganhar muito dinheiro. Quando elas se encontram, essas são as únicas coisas sobre as quais conversam. O que isso significa? Suas mentes estão preocupadas com esse tipo de coisa. Comer, beber, casar, comprar e vender, plantar e construir casas. Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre moradia. Elas concentram toda a sua atenção em garantir a casa certa, elas só pensam nisso. Mas isso é errado? É um pecado? Isso não significa que essas coisas são pecado em si. Essas coisas são a realidade da vida que vivemos. São questões que surgem na realidade de nossas vidas físicas neste mundo. Então, o que isso quer dizer? Isso mostra como os nossos corações estão completamente presos somente em nossa realidade atual, somente na nossa situação atual. As pessoas não se interessam em saber se o espírito dentro delas será destruído, se irão para o inferno, e se preocupam apenas com a sua situação atual, com a situação real em que seus corpos físicos existem, quanto custam as coisas e o que vão comer. E como o coração das pessoas está repleto de preocupações como estas, elas perdem a oportunidade e não encontram a salvação para os seus espíritos. Pensem em si mesmos à luz dessas palavras. Como viveram suas vidas até agora? Talvez tenham frequentado a igreja todas as semanas, com a Bíblia e o inário debaixo do braço, mas isso é apenas uma formalidade. O coração de vocês não foi completamente levado pela situação atual, de modo que estejam correndo somente nessa direção. O espírito dentro de vocês precisa se transformar para se tornarem uma nova pessoa. Isso deve ser realizado por meio da ressurreição de Jesus. Mas vocês simplesmente pensam que, se sobreviver de alguma forma, orar muito e frequentar a igreja regularmente, que dessa forma provavelmente irão para o céu. Têm essa atitude vaga em relação à vida, mas como resultado, acabam perdendo a oportunidade. Sodoma e Gomorra foram destruídas. O povo de Sodoma e Gomorra era perverso e extremamente lascivo. O homem, chamado Ló, era sobrinho de Abraão, e ele tinha ido morar lá. Alguns anjos foram até ele, e quando Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo e enxofre, os anjos tomaram Ló e sua família pela mão e os levaram para fora das cidades, e assim eles conseguiram escapar com vida. Apenas seus corpos físicos foram salvos. O que isso significa? Isso é o que a destruição de Sodoma e Gomorra está nos dizendo.
Este período de 7 anos é o tempo da tribulação, quando o mundo vai arder. Claramente, Ló e suas 2 filhas foram arrebatados, mas a esposa de Ló virou uma estátua de sal, não foi? Falei sobre o arrebatamento da última vez, e vou falar um pouco mais sobre isso. Ló e sua família foram levados para fora da cidade pouco antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Esta é uma sombra do arrebatamento. Este mundo definitivamente será julgado em algum momento no futuro, mas há pessoas cujos espíritos sejam salvos e ainda assim são como a esposa de Ló. Se uma pessoa não vive de maneira correta depois de receber a salvação, ela se torna uma estátua de sal. Este é o julgamento da carne. Então veja o que diz a seguir, versículo 34. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. E agora, versículo 36. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra será deixada. Por que foram dados 3 exemplos diferentes aqui? Aqui é a terra. Quando o sol está aqui, a sua luz brilha diretamente nesta parte da terra. Então é dia. Portanto, há 2 homens no campo, os quais estão trabalhando. Mas aqui, do lado oposto, 2 pessoas estarão numa cama. Então de manhã e à noite, 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Nos tempos em que a Bíblia foi registrada, era costume do povo daquela região moer trigo e fazer pão. Portanto, todos se referem à mesma coisa. Temos 3 exemplos aqui. Isso acontecerá de repente ao redor do mundo inteiro. Uma das 2 pessoas será levada. Um será levado e desaparecerá da face da terra. Quando diz que eles serão levados, está se referindo ao arrebatamento. Um será levado e o outro deixado para trás. Todos que ficarem para trás vão entrar na tribulação que virá sobre este mundo. Eles vão entrar na tribulação neste mundo e vão receber uma marca na testa ou na mão. Eles serão julgados e então irão para o inferno. Neste momento exatamente, responda a esta pergunta em sua consciência. Pergunte a si mesmo se você é um daqueles que serão deixados para trás ou um dos que serão levados. Se o Senhor voltasse esta noite, você seria um dos que serão levados ou um dos que serão deixados para trás. Tal é o problema que se aproxima gradativamente na história da humanidade. Mas as pessoas não conhecem a Bíblia, ou não acreditam na Bíblia, e ignoram completamente esse problema. Um dia, esse problema surgirá de repente bem diante de seus olhos, mas eles não sabem disso e vivem as suas vidas rindo e brincando, comendo, bebendo, casando e sendo dados em casamento. Casar e ser dado em casamento não é pecado em si. Comer e beber não são pecados também, mas mesmo enquanto comem, bebem, casam, compram e vendem, devem estar prontos para que seu espírito seja tomado. Este é um assunto extremamente importante. Algum dia, isso vai acontecer no mundo inteiro. Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Passou a época da colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Isso é algo estranho de se dizer, não é mesmo? Mesmo que vocês leiam essas palavras, provavelmente não estão entendendo o que elas estão dizendo. Que conexão pode haver entre a colheita, o verão e a salvação para poder dizer, passou a época da colheita, acabou o verão? Nos tempos bíblicos, era costume colher cevada ou trigo, então a colheita, que se refere aqui, deve ter ocorrido no verão, já que a cevada é colhida no verão. Então, quando diz aqui que a colheita acabou, significa que o verão acabou. E vai ter gente que dirá, mas nós não estamos salvos. Algum dia, essas pessoas que foram deixadas para trás dirão, a colheita passou e o verão acabou, mas nós... Ah, não! Eles vão soltar um grande suspiro de desespero. Eles vão bater no peito, chorar e lamentar. Passou a época da colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Eles vão se sentir extremamente amargos acerca do seu destino. Eles sentirão como se o céu tivesse caído sobre eles
e o futuro parecerá nada além de uma escuridão profunda. Eles vão se deparar com este problema extremamente sério.